Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a maravilhosa graça, a paz e o amor de Cristo Jesus esteja com você nesse dia, ok? Hoje, mais uma palavra preciosa de Deus para os nossos corações, uma palavra que vai nos auxiliar, nos estimular em busca de um crescimento espiritual e de uma vida melhor, logicamente. Quando nós crescemos espiritualmente, a vida se torna melhor. E hoje o nosso tema é abraçando esta causa. O texto está em Efésios 3, a partir do versículo 14, que diz assim: a oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam todos cheios da plenitude de Deus. Olha só que maravilha. Então, até ao versículo 19, esse texto, 14 a 19. Tempos atrás, faz um tempo, e essas campanhas voltam, né? Houve uma campanha chamada Abrace essa causa. E essa campanha, irmãos, ela tinha uma finalidade. E qual que era a finalidade dessa campanha? Incentivar as pessoas a doar sangue. E que causa justa, né, gente? Causa maravilhosa. E através desta e de outras ações, normalmente é possível aumentar, né? É possível fortalecer a quantidade de pessoas envolvidas aí pela causa que é apresentada. Isso é muito salutar. Esse texto, Paulo diz, por este motivo. Havia um motivo para aquela oração. Ou seja, tinha uma finalidade momentânea. Ele orava por uma causa. E causa é o mesmo que um motivo, uma razão, um princípio. E é isso que o apóstolo Paulo faz pela comunidade de Éfeso. Ele abraça, dizendo ali, por esta causa, né, dobro meu joelho diante do Pai. Ou seja, eu me ajoelho diante do Pai. É interessante que entre os judeus, lá naquele tempo, era costume ficar em pé quando estavam orando. Então, quando eles oravam, eles ficavam em pé e o máximo que fazia era erguer as mãos. Então, era a forma deles orar. Já era um protocolo muito usado. Paulo ora como? O texto diz, ajoelhado. E isso expressa uma solenidade bem especial, gente. Ou uma urgência naquela invocação. Vamos ver uma palavra lá que é o verbo ajoelhar. Né? Esse verbo ajoelhar na língua grega é uma palavra que também pode ser traduzida pelo verbo adorar, eles são paralelos. Então, assim, ajoelhar-se diante de Deus é uma forma de expressar adoração.
de humilhar-se diante dele. E isso, o Salmo 95:6, ele confirma essa verdade. Lá diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Olha que maravilha! O Antigo Testamento confirmando o Novo Testamento, e o Novo Testamento indo se basear lá no Antigo Testamento. É assim que a Bíblia faz, né? Então, Paulo estava escrevendo naquele tempo, lá escrevendo para uma igreja que se sentia pressionada, que se sentia acuada diante da religiosidade que estava imperando naquela região. Aqueles cristãos, eles eram confrontados pela idolatria que reinava naquele tempo. E principalmente o que era forte lá era o culto à deusa Diana. E a finalidade daquela carta era fazer com que aquele povo, os fiéis ali, aqueles fiéis que ali viviam, se sentissem fortalecidos pelo poder de Cristo. Outra circunstância, irmãos, que é preciso ser levada em consideração é que o apóstolo Paulo não estava ali junto com eles. Ele estava preso, ele estava na prisão. Mas isso que é interessante, preso atrás das grades, mas livre no espírito. O seu corpo físico estava limitado lá, aquelas grades ao cárcere, mas as suas orações, que eram ousadas, iam longe em uma verdadeira, ali, sabe, uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Então, não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário ali experimentá-lo de forma intensa, de forma crescente. E podemos dizer que a causa, gente, era nobre. E Paulo, né, ele abraça aquela causa, como diz o texto. Ele não só se envolveu, mas também se colocou à disposição daquelas pessoas e do evangelho da salvação. É interessante que o texto, normalmente nós nos dobramos em oração, nos unimos em oração, quando existe um pedido muito forte. Às vezes alguém em uma situação de saúde extrema, ou seja, está nos últimos dias, nos últimos momentos, e a igreja se une em oração por aquela pessoa, porque só um milagre pode salvar, e aí começa as correntes de oração, os movimentos de oração, ou então por uma causa muito grande que precisa. E o apóstolo Paulo não estava orando exatamente por isso, ou pela cura de alguém, ou por emprego de alguém, ou não, ele estava orando. E olha só os pontos da sua oração, né? Ele está pedindo que Deus fortaleça aquele povo com o seu poder, por meio do Espírito. Ele está pedindo força para aquele povo, né? Então ele está pedindo para que Cristo habite no coração deles mediante a fé. Ok? Então, aí eles falavam assim, ó, aqui eu estou orando para que vocês estejam firmes, alicerçados em amor. E aí ele pede para quê? Para que a mente deles sejam abertas para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que olha, excedia todo o conhecimento, e pedia por último que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vejam só os seus pedidos para todo aquele povo. Então, qual é a sua causa? Ou qual é a causa que está próxima a você?
Coloque, se você tem uma causa, coloque diante de Deus. Coloque a sua causa diante de Deus, é justo, gente. Coloque a sua igreja, a sua família, envolva os amigos, sabe? Ore pela sua igreja, pela família, pelos amigos, ore por tudo, ore com fervor. Saiba aí que um fiel de joelhos dobrado é uma ferramenta poderosa contra as investidas do inimigo. Essa é a grande verdade. E nós vamos ver que são muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se colocaram ajoelhadas diante de Deus e por isso alcançaram a vitória. Então, conclamo você a se prostrar diante do Senhor e clamar em oração, ok? Então, nesse dia, que todos nós possamos dobrar os nossos joelhos diante do Pai e abraçar esta causa, ok? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.